na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma nossa fé. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma nossa fé. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma nossa fé. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma nossa fé. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma nossa fé. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma nossa fé. Olá a todos, eu me chamo Jackson De Carpes, eu sou um músico-compositor da linha espiritualista e essa live se chama Canção Nascente. E o tema de hoje é transformação. Nós iremos falar e tocar um pouco de canções sobre Oxumaré. Poucas mesmo, só tenho duas. Talvez o vídeo ficou com um som um pouco ruim no início ali, mas tem uma técnica de som aqui que já me socorreu. Ela está ali dando os recadinhos e fazendo os devidos compartilhamentos. Falaremos, como a gente já vem na sequência, falando algumas lives já falando sobre os orixás. Não vamos falar sobre o orixá, provavelmente a gente vai acabar não falando sobre o orixá mesmo, porque tem muito conteúdo disponível na internet. Cada pessoa cultua de uma maneira, cada pessoa representa de uma maneira. As cores, eu sempre tento pegar assim uma virtude em comum, que sempre tem uma virtude que todo mundo, todas as casas, todas as crenças meio que concordam. Oxumaré é a característica dele é a transformação. E eu vou me atrever um pouquinho mais adiante. Ele é muito representado pelo masculino e pelo feminino, então a gente pode falar um pouco também sobre esse equilíbrio, sobre a ligação céu-terra. Tem bastante conteúdo bacana para a gente falar sobre, para a gente não falar sobre o Oxumaré, na verdade, mas que engloba tudo isso, porque como são seres divinos, eu acredito que a nossa filosofia, nossos conhecimentos, nossa medicina ainda está muito longe de alcançar a grandiosidade que eles trazem, de realmente da cura que eles trazem, dos ensinamentos, da moral que eles nos passam, como eles são seres puros, seres elementais, seres divinos realmente. Nós, como meros humanos, a gente acaba criando histórias a respeito deles, atribuindo características mais humanas do que eles realmente possuem, mas eu entendo também que é necessário para propagar essa mensagem que eles nos trazem, assim como Jesus Cristo falava por parábolas e ensinava da maneira que ele achava que ia ser mais compreendido, e foi compreendido assim. Até hoje a gente está compreendendo, não estamos ainda conseguindo vivenciar bem os ensinamentos do grande mestre, mas a gente está
interpretando ainda algo que para ele era tão simples que ele precisava trazer para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso palavreado mesmo. E aqui, então, lendo os recados, me dando suporte técnico, salvando o áudio aqui, nós temos... Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Lucilene Rodrigues Cabreira. Que o amado Mestre Jesus Cristo, amado Sananda, a amada Mãe Maria, nos abençoe nesta noite. Recadinho, André Feltrin Teixeira. Boa noite a todos. Sobre o Oxumaré, como a gente não está falando muita coisa sobre o orixá, mas assim como semana passada foi o Omulu, e ele não é um orixá tão conhecido assim do grande público, é mais conhecido de quem realmente frequenta uma casa espiritualista, uma casa de Umbanda, Candomblé. Algumas casas espíritas também trabalham na energia dos orixás. Assim, falando por cima do Oxumaré, segundo algumas lendas, algumas crenças, 6 meses do ano ele é homem, 6 meses do ano ele é mulher. Segundo outras crenças, a parte masculina dele, ele se transforma numa serpente, a serpente Dan, o nome dela é Dan. E a outra parte, ele se torna como se fosse uma Oxum, ele trabalha nos rios, mas enfim, é muito amplo, a gente prefere realmente se apegar na medicina que ele nos traz, a cura que ele nos traz, que é através da transformação. Inclusive, o símbolo da medicina são 2 serpentes, porque já desde muito antes de Cristo, a serpente era simbolizada, era representada como sendo um referencial à cura, à medicina, porque ela traz a transformação, ela larga a sua pele, enfim, tem várias referências que levaram os bem antigos a atribuírem essa característica à serpente. E Oxumaré traz essa cura, essa medicina da transformação. Mas, assim como a serpente não espera que o ambiente mude. Né? Uma cobra não espera que as pessoas mudem, que os outros animais mudem, que o meio ambiente mudem. Ela muda, ela troca a sua pele, ela deixa aquela pele antiga para uma mais adaptada à sua situação, que ela cresce, né? E a pele vai rompendo. Se ela não romper aquela pele, ela não cresce mais. Se ela não deixar para trás velhos padrões, ela não cresce. Se ela não deixar aquela casca, se ela não fizer essa transformação, é possível que ela morra. E vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? De tantas vezes que a gente quer que as coisas mudem. Eu quero que a política mude. Eu quero. Não gostei do resultado dessa eleição. Eu queria outro resultado na eleição. Eu não vou conseguir mudar isso. Eu vou conseguir mudar, sim, o que eu penso a respeito disso. E acho que a primeira transformação que eu preciso fazer é exercitar o respeito. Né? Se eu acredito num sistema que é um sistema justo, eu tenho que respeitar a escolha dos outros. Mas é diferente da minha. Não quer dizer que eu esteja certo, não quer dizer que o outro esteja certo. É diferente da minha apenas. Esse já é um movimento de transformação. Eu aceitar a opinião do outro, respeitar a opinião do outro. Eu estou transformando. Eu não estou impondo a minha opinião, até porque a minha opinião já foi vencida. Se o meu candidato não se elegeu, a minha opinião já foi vencida pela maioria. E eu preciso respeitar. Não é atacando. Claro, eu posso e devo reparar, cuidar e acompanhar qualquer político, desde os vereadores, no âmbito municipal, estadual e federal. Não adianta me preocupar só com um político lá e os outros todos, os vereadores que eu escolhi, os deputados. Então eu preciso sim ter esse controle, porque eu sou um cidadão, eu pago meus impostos, na verdade os políticos são nossos funcionários, nós pagamos o salário deles, eles estão lá porque nós escolhemos. Mas eu ficar pegando o pé só de um, provavelmente esse um não vai fazer diferença. Então eu preciso me transformar, eu preciso ter essa noção. E eu preciso estudar um pouquinho também. Se eu acredito que um governante vai decidir toda uma nação, ou todo um estado, ou toda uma cidade, eu preciso estudar um pouquinho mais, eu preciso transformar essa minha ignorância, eu estou ignorando os fatos, transformar isso
em coisa concreta, em algo concreto. E para isso, como é que eu transformo a ignorância em conhecimento? É estudando, indo atrás, não só lendo manchetes, que as manchetes são justamente para nos chocar, porque tal coisa aconteceu. Aí às vezes eu nem vou atrás da informação e propago ela, aí que estão as fake news, eu estou desviando bastante, mas tudo isso é uma transformação. Quando eu consigo entender todo um processo de um fato qualquer, eu estou pegando só o exemplo das eleições, se eu consigo entender todo o processo, eu me transformo, porque eu deixo de ser infantil, eu deixo de ser mimado, e entendo e respeito os outros. Porque se a gente parar para pensar, quem é que não respeita os outros? Normalmente as crianças que são imaturas, né? E isso que tem muita criança que respeita pra caramba. Mas é uma característica um pouco mais infantil a falta de respeito. Quando a gente vê adultos faltando respeito com outros, são características imaturas. Não são infantis e nem coisa de criança. São características imaturas. Pessoas imaturas são desrespeitosas. E quer complementar sobre a transformação? Eu estou falando, mas eu acabei enveredando para um lado aqui. Está difícil de tu me ajudar agora, né? São exemplos. Eu deixei complicado para ti, né? Eu estou falando da energia, né? Que eu vejo muita energia de Oxumaré no arco-íris, então toda vez que eu vejo... Pronuncia direito, então. Como é que é a palavra? Arco-íro? Arco-íro, mais bonito o arco-íro. Eu digo, mas eu falei certo, arco-íris? Arco-íro é bonito. É um comediante que a gente assiste que ele fala arco-íro. Que é gaúcho. Gaúcho, Nando Viana. Nando Viana. Arco-íro. Aí, então, sempre que eu vejo, agora nessa época, né, que tem chuva e tem sol, acontece bastante aqui em casa, eu vejo bastante, então é muito legal. E dá para ver essa conexão, né, do céu com a terra. E outra conexão também de Oxumaré, da água com a terra, né? Por isso e o arco-íris precisa de 2 elementos, né? Aí vem também a ambiguidade atribuída ao Oxumaré, necessita do sol e da água, um elemento mais masculino e o outro mais feminino. Isso, então é muito bonito, né? Tudo isso a gente reparar na natureza, olha quanto a natureza tem para nos ensinar. Quando tem essa transformação, a natureza está em constante transformação. E ela nos ensina todos os dias isso, né? Nós que às vezes ficamos apegados a algumas coisas que é difícil a mudança, né? Porque a gente tem a ilusão do ego de estar, né, que aquilo ali para nos manter seguro, que é assim. E todo mundo é assim, não adianta dizer sim. Que um ou outro tem uns mais, outros menos, mas todo mundo é. Então, porque aqui a gente realmente está para um grande aprendizado, né? Nesse planeta lindo, maravilhoso, abençoado. Então, da transformação que tu estava falando, estava dando exemplos assim e são infinitos, né, de transformação. Isso a transformação se aplica também vamos dizer, a família. Daqui a pouco tem os vizinhos, tem um vizinho que eu não gosto, um familiar que eu não me fecho muito. Aí eu esperar que o vizinho, que o familiar modifique, se transforme, também é imaturidade. Preciso eu entender e respeitar o vizinho, o parente. Entender. Isso faz parte da transformação, a minha transformação. Exatamente. Nunca é o outro que precisa transformar. Isso quer dizer, nunca é o outro, não. Né, da gente. Sempre porque quando a gente muda o nosso olhar, o nosso entendimento sobre aquilo, dando um exemplo, alguma coisa que o outro faz que me incomodou muito. Se eu parar para analisar o porquê que me incomodou muito, porque, né, me incomodou a mim, e o outro vai continuar sendo exatamente aquilo. E quando eu tenho essa consciência, eu consigo mudar, transformar isso, essa minha visão, esse meu modo de ver, e entender o porquê, até porque é uma autocura, aí pronto, o resto todo se transforma e muda tudo. E provavelmente, bem possivelmente, a tua relação com essa pessoa vai mudar muito, com toda certeza. Deixa eu só dar mais um recadinho. Tu vai falar. Não, pode ler. O Alexandre Bessales. Boa noite, meus queridos. Saudade de vocês. Um abraço, querido. Beijos. Um abraço. Canções, tem só 2, o Xumaré, por isso que a gente está falando bastante. Talvez a live até seja mais curta hoje, porque só tenho 2. São 2 pontos lindíssimos. Eu até procurei, mas pesquisei mais. Pode até repetir? A primeira ali que estava com o Xadim. Tá. Depois eu repito a primeira, então. Eu vou cantar, então, essa aqui, que é um ponto de Oxumaré. Foi a primeira que a gente conheceu. Depois a gente fala mais um pouquinho. Depois vamos conversar depois sobre a
a dualidade de masculino e feminino. Acho que é bem legal a gente trabalhar, falar um pouco sobre isso. Tá, pode deixar. Mare, 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 Oxo, mare, 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 Oxo, mare. Ele gira no tempo, ele gira no sol, sobre as cores do arco-íris e a claridade do sol. Tempo ele é cobra, tempo ele é mulher, com a força da natureza ele é Oxumaré. Mare, 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 Oxumaré. Mare, 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 Oxumaré. Ele gira no tempo, ele gira no sol, sobre as cores do arco-íris e a claridade do sol. Tempo ele é cobra, tempo ele é mulher, com a força da natureza ele é Oxumaré. Mare, 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 Oxumaré. Mare, 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 Oxumaré. Essa letra até fala, tempo ele é cobra, tempo ele é mulher. Então eles realmente atribuem a fase cobra de Oxumaré como sendo uma parte masculina. E tem sido bastante, que bom que tem sido bastante comentado e trabalhado e divulgado sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Eu acompanho mais sobre o resgate do sagrado feminino, que a Lúcia já começou esse trabalho pessoal dela há um bom tempo, então ela faz parte de alguns grupos de mulheres que trabalham o sagrado feminino. E eu acho muito bacana esse movimento, muito necessário. Os homens também estão fazendo esse resgate de sagrado masculino, talvez uma proporção menor, como a gente vê realmente o homem procura menos a espiritualidade, o homem tem uma certa resistência, talvez tenha uma certa até burrice, eu posso falar de nós, não. Uma certa inocência não é, mas sei lá, falta sensibilidade. O homem falta uma sensibilidade para ele que a mulher já nasce muito mais avançada nesse sentido, muito mais desenvolvido nisso na mulher, essa sensibilidade. É que o homem tem um lado lógico diferente, a mulher tem um lado lúdico bem mais... Então tem isso, tem essas diferenças. A gente é mais prático para algumas coisas, assim, e realmente esse lado, a mulher se destaca muito mais. Ah, tá. Não, só estou dizendo que não, tu falou né, não é menosprezar. A gente é meio boca aberta, assim, a gente é meio desligadão dessas coisas, a gente acha que é frescura, muitas vezes o homem acha que é frescura, acha que não, isso aí mas isso tá falta de serviço, muito. Isso é falta de laço, falta de serviço, vai rachar uma lenha, deixa de ser fresco. Eu vejo, claro, né, porque depende muito do jeito que a gente vê a vida. Eu vejo, assim, os jovens já muito diferentes, os homens jovens já muito diferentes. Não vou dizer que são todos, mas tem uma boa parcela da população já enxergando diferente. Tanto é que para eles não tem muita já diferença ser homem, ser mulher. Então, aí também está muita energia de Oxumaré. O que os defensores da família acham que é um absurdo, onde se viu, ninguém sabe o que é o que é homem, o que é mulher, mas eles são muito mais sensíveis e acredito que eles são muito mais saudáveis do que nós fomos. Eu sou da geração anos 70, até 80, assim, que está vivo, né? Muito antes disso nem está vivo mais. Né? Eu ia dizer 50, mas 50 já está tadinho, já fizeram tanto por nós. Vamos pegar assim, até os anos 80, ali, acho que 90 ainda.
é uma outra geração. De 90 em diante começou a vir realmente seres humanos mais humanos, eu tenho essa impressão, que são mais sensíveis mesmo. Claro, fora as questões sociais, não estamos considerando essa parte. Eu estou considerando realmente assim, o meio em que eu vivo, por exemplo, que é um meio comum. Eu percebo, sim, que os meninos e as meninas estão mais sensíveis, estão mais amorosos, estão mais... Claro, a minha geração, que é mais tosca, diz, bando de crianças fracas, crianças frescas. Não. O que nós aguentávamos, as dores que nós aguentávamos, eles não aguentam. E está certo, não tem que aguentar. Não tem, tanto que os casamentos, antigamente, era para o resto da vida mesmo. Isso foi se modificando, e hoje, se não for bom para os dois, é mais fácil hoje essa separação, e que eu acho um avanço. Porque antigamente era mais bonito. Não, antigamente as pessoas sofriam em silêncio, aguentavam os casamentos falidos por causa da família, por causa dos pais, dos filhos. As pessoas não pensavam em si antes. Mas família é tudo. Olha bem, para mim, o que é tudo sou eu mesmo. Isso não é egoísmo. Se eu me preocupo comigo, né, se eu tenho um respeito por mim, e a Lúcia tem um respeito por ela, nós vamos nos respeitar. Porque eu não vou querer para ela o que eu não quero para mim. Isso é amor próprio, isso é amar o outro também. Se eu fizer tudo pela Lúcia, aí deixa de ser um casamento, aí passa a ser, sei lá, uma relação de pai e filho, que quando a criança é pequena, é o pai que tem que abastecer o filho. Pronto. Mas depois que alcança certa idade, filho vai para o mundo e os pais, vamos dizer assim, deixam de ser pais. Não, mas filho é para a vida toda. A função, não. Pai, mãe, até além da vida. Mas a função, pai e mãe, tem a sua data de expiração. Se eu sou bebezão com 30 anos, se eu dependo dos meus pais com 30 anos, alguma coisa não está saindo bem aí. Se está assim, como o doutor Fernando fala, os pais matam o filho. Acaba morrendo. Porque poda, né? Não cria um adulto. Não cria um adulto. Dá tudo para o filho, não deixa o filho ir atrás da sua evolução, né? E aí, se eu tenho amor próprio, se eu tenho consciência do que é bom para mim, o que me faz bem... Claro, se não vou ser um egoísta, vou fazer só o que é bom para mim, só o que eu quero, o que importa. Com a opinião, né? É o equilíbrio, a palavra é equilíbrio. Eu vou fazer o que eu gosto, vou ver o que a Lúcia gosta de fazer e vamos nos equilibrar aí, para que fique bom para nós dois. E isso é algo saudável, isso é uma relação saudável. Agora, se é só ela que resolve, só eu que resolvo, que toma as decisões, aí fica desproporcional. Sempre pensar assim no meio, né? Que é bom para todos, né? Não só para mim, não só para ti, não só para um, né? Então, isso eu acho e percebo que está mudando. Até canais de YouTube, se for ver, dos jovens, já tem uma diferença, assim. Tem pessoas jovens morando, que eu comecei a seguir os rapazes lá do Paraná, que andam por um mundo de bicicleta. Eles vivem numa chácara, né, e trabalhando, assim, é outra visão, assim, sabe? Eles vivem no meio, curtindo a natureza e trabalhando pela natureza. Então, tu vai ver, assim, que isso não vou dizer, nasceram, viveram, não. Eles viviam na cidade grande, se formaram na faculdade e tudo mais, só que acharam um momento que aquilo ali não devia mais. Eu vejo que existe uma preocupação, está começando a despertar mais a preocupação em ser e não mais tanto em ter. E é uma preocupação com o todo. Isso. Que é isso que eu estava falando sobre os rapazes, uma preocupação com o todo. Então, assim, antes se preocupava muito, e ainda tem muito, lógico, preocupar só com o que eu quero, do meu jeito. Assim. Então, essa mudança eu percebo sim, né? Não vou dizer que é uma grande, mas está indo, tá. E vai chegar um momento que a Terra não vai mais aguentar como era antes, querendo ou não, vai mudar, fechando os olhos ou não, está mudando, né? Querendo ou não, tendo consciência ou não importa, vai mudar, está mudando. A gente precisa também ter a percepção de que, mas não, eu não estou vendo isso. Depende de onde eu estou olhando. Eu não estou enxergando. Se eu olhar para o lugar certo, eu vou enxergar tudo isso que a gente está falando. Agora, se eu continuar olhando para o mesmo... eu vou olhar só para essa parede. Não, mas eu não estou vendo a porta. Tá, mas olha para o lado.
Se eu continuar olhando para o mesmo lado, fazendo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas no YouTube, ouvindo as mesmas coisas no Spotify, na televisão, eu vou realmente ver que realmente não mudou nada. Agora, se tu vai atrás de querer realmente conhecer as mudanças, elas estão acontecendo. Eu sei que a maioria das pessoas dizem que não está cada vez pior. Eu penso que está cada vez melhor. A minha opinião pessoal é que está cada vez melhor. É que quem está melhor não solta foguete, fica melhor para si. Quem está lascado, quem está com a vida uma merda, grita aos quatro ventos. E aí essa pessoa ganha atenção. A pessoa que está reclamando, a pessoa que está de boa, quietinha, fazendo seu trabalhinho ali, não está enchendo o saco de ninguém, não é visto. E essa pessoa que está quietinha, levando sua vida honestamente, é ela que está fazendo diferença para a evolução do planeta. E não quem está chorando, só comigo, porque eu, meu Deus. E quem está aparecendo é justamente esse. Ou então quem está cometendo crimes, quem está fazendo coisas absurdas, esses aparecem. E aí tem essa falsa impressão de que eles são a maioria, mas eles estão deixando de ser a maioria. Mas eu digo que isso ainda aparece porque ainda nós, como população, como um todo, ainda precisamos dessa informação. Consumimos. Ainda emitimos essa energia. É por isso, no meu ponto de vista. Exatamente a hora que vai. Mas aí eu também estou vendo essa mudança, que está mudando, está mudando. Está mudando. Mas aí é muito tempo, é longo tempo, mas está mudando. Se for comparar o que eu estava falando em relação ao casamento, alguns, né? Há 30 anos atrás. Um tempo atrás, olha o quanto mudou, quantas mulheres conseguiram evoluir, graças a Deus. Tem ainda países que é um absurdo? Tem. É o que a gente viu na Copa agora, que horror aquilo. Tem, mas acontece assim no Brasil, né, onde a gente vive e tudo mais, e quanto já mudou. É mais um motivo para não denegrir tanto o Brasil. O Brasil tem leis ótimas. São cumpridas? Nem sempre. Mas as leis brasileiras são referenciais para outros países. As leis que protegem a mulher, o idoso, a criança, os animais, são leis que são referências para outros países. Foi inspirado em outras leis, foram inspirados em outras leis, mas acabaram ficando tão boas que agora nossas leis são inspirações para outros países que estão querendo chegar nesse nível de proteção que o Brasil já tem. Claro, ainda falta implementar mais, ter um sistema mais justo realmente, mas a lei existe, isso é um baita avanço. Eu vou cantar mais uma aqui de Oxumaré. Sim. Eu achei que ia sobrar tempo, a gente se empolgou falando aqui. É porque só tem 2 canções. Então eu vou cantar de novo a que eu iniciei cantando, que por YouTube, pro Facebook ficou ruim o início. E essa canção fui eu que recebi ela. Eu que recebi ela durante um trabalho de Oxumaré. A gente só tinha outra, né? Que era Marê, Marê, Marê. Só tinha essa. Aí quando acabou, a gente continuou tocando tambor. Daí comecei a ouvir essa canção e comecei a cantar. E aí veio ela. Eu acho até que teve uma participação de uma menina que falou alguma coisa também lá. Não fui eu, essa que eu vou cantar agora fui eu que recebi. Teve uma menina que falou, eu tenho alguma coisa de firmar a fé. Aí eu encaixei essa aqui. Aí ficou assim essa canção de Oxumaré. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma a nossa fé. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma a nossa fé. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Foi na subida da maré que o arco-íris trouxe meu pai Oxumaré. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma a nossa fé. Seu caçador, não atire nessa cobra, ela é Oxumaré que firma
firma a nossa fé. Foi essa partezinha final. O Xumaré firma a nossa fé. As pessoas sentiram isso, perceberam isso, e veio uma e falou assim, aí veio o início, a outra parte. Seu caçador não atire nessa cobra. Eu não sabia que era tu que tinha. Eu não sabia que era minha. Não lembrava que era minha. Sério, não me lembro. Eu canto, acho tão bonita. Mas... É minha? Minha. Legal. É só agora que eu me dei por conta que essa semana eu sonhei com cobra. Com cobra? Olha aí. E eu não para mim é tranquilo, assim, volta e meia eu tô sonhando. Eu gosto, porque eu sempre, para mim, cobra é muito significativo, e espiritualmente também. Mas eu, a boca aberta, não tinha se ligado que era... Ia ser o Xumaré. O Xumaré, e quando tu falou ali, a cobra caiu, parece assim, bum! As lives têm batido direitinho com alguns acontecimentos ao longo da semana pra gente, né? A primeira vez que bate, assim, ó. E que legal, né? Até do que a gente estava conversando antes, tudo mais. Sim, toda a transformação. A gente não presta atenção, porque isso é realmente prestar atenção e estar mais atenta, né? É importante estar atenta com tudo. Quantas informações vêm, por isso que eu disse, boca aberta mesmo. A espiritualidade tem muita paciência com a gente, né? Porque a gente é muito bizonho. Tem muito amor. Eles têm muito amor pela gente, muita paciência, muita esperança, porque, olha, se eu me irrito comigo, imagina eles. Não, eles não se irritam. Se irritassem, eu já tinha largado há muito tempo. Eles devem nos ver como um adulto vê uma criança, né? Vê o potencial, sabe do que é capaz, devem ficar sentidos quando a gente faz alguma malcriação, assim como a gente fica quando uma criança é mal educada, é birrenta, a gente fica assim, a criancinha tão queridinha, mas faz essas bobagens aí. Eu imagino que é assim, eles não ficam com essa boca aberta aí, eles ficam chateados, porque eles sabem o nosso potencial. Eu acho que é por aí. Eles têm uma compreensão que a gente não tem também, e tem muito amor, porque com amor acho que facilita o trabalho deles, porque se não tivesse, nós somos umas almas cebosas. Quer dar os recadinhos? Não tem recadinho aqui, então... Então tá bom. Tá, eu já tinha dado os recadinhos. Então tá, quer te despede? Gratidão a cada coração que presente, a cada energia que emanada e compartilhada. Gratidão a essa energia maravilhosa também do Xumaré, que já tinha se apresentado antes. E os bocó não perceberam? Os bocó. As almas cebosas, não. Mas gratidão mesmo a essa energia que está tão presente na nossa vida, através da natureza, e que embeleza e nos traz muita transformação. Gratidão, que tenhamos uma excelente semana, um restinho de semana, um fim de semana com muitas bênçãos. E que o Xumaré continue nos abençoando. Essa é a primeira do ano, né? Essa é a primeira live do ano, né? Que tenhamos um 2023 próspero. Muito abençoado, próximo para todos nós. Que seja um ano de muita alegria, muita harmonia, muita paz, muita prosperidade, muitas virtudes divinas, tudo de bom para todos nós, porque merecemos. Um recadinho, André Filtrin Teixeira, boa noite, agradecida. Boa noite, André. Agradecida também. Beijão. Então tá, já falamos bastante, cantei bem pouco hoje, porque tinha pouca canção mesmo, a gente acabou conversando mais. Espero que tenha sido útil. A gente realmente falou o que a gente sente, o que a gente pensa. Algumas coisas até têm um embasamento científico, tem embasamento filosófico, e a psicologia, a psicanálise, que tem muito embasamento do que a gente está falando, que a gente andou dando uma pesquisada pessoal, assim, para a gente conseguir passar por alguns processos. Acho que a gente tem que ter uma filosofia de vida, uma espiritualidade, alguma coisa para nos auxiliar naquele momento assim que lascou, não tem mais o que fazer, a água bateu na bunda. A gente tem que ter uma tábua de salvação, que seja a espiritualidade, que seja a filosofia, que seja o caráter, a firmeza do caráter. Isso aí também é uma credencial é uma esperança, né? Não, se eu sei, eu sei o que eu faço, eu tenho consciência, eu respeito todo mundo, faço tudo possível para ajudar. Eu acho que isso já é
já é um baita caminho que eu estou fazendo. Não preciso ser um religioso para ser uma pessoa boa. Pelo contrário, às vezes os religiosos são os que mais precisam trabalhar esse lado mais amoroso e mais humano. Mas na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, quanto o áudio que eu coloco no Spotify, estão todas as descrições das minhas redes sociais. E tem também quem quiser baixar os MP3, que é gravado ao vivo nas lives assim, tem 80 canções para baixar em MP3. E quem quer tocar violão, tá ali também o link do Google Drive para baixar o PDF com as canções. Não são todas que estão ali, acho que deve ter umas 30 e poucas canções para tocar seu violãozinho, curtir a sua vibezinha aí de maluco aí, de roqueiro, de zen, do que for, e que a gente consiga sempre estar nessa sintonia e prosperando na parte mais elevada mesmo, mais espiritual das nossas vidas. Valeu, boa semana, beijão, até a semana que vem.